Olá, bem-vindos ao Marketing Papiros. Hoje, mais um artigo para ser destrinchado por nós aqui. Olá, Marcos, tudo bem? Fala aí, Euclides, tudo bem? Mais um. Hoje é um muito importante aí, que quem estuda marketing, conhece o marketing mix, vai achar interessante. Legal, então vamos lá. O título desse artigo, dessa pesquisa, são os efeitos de longo prazo da estratégia de marketing nas vendas da marca. Ele é o primeiro, não vou falar que ele é o primeiro, mas ele é um dos primeiros e o mais famoso a analisar simultaneamente a influência dos 4 P's do mix de marketing nas vendas de marca. Tá? Então, estudantes aí de marketing conhecem produto, preço, prazo, promoção. Esses caras consolidaram, esses 3 pesquisadores consolidaram uma base de dados enorme e conseguiram analisar a influência das estratégias e conseguiram chegar a um número exato da influência dessas estratégias no desempenho de marca. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Beleza? Vamos lá. Então, é um dos poucos estudos que considera essa influência. Eles recorreram a dados europeus de scanner. Em pesquisa de marketing, nós chamamos isso de scanner data, de 5 anos, com 70 marcas distribuídas em 25 categorias diferentes de produto. Os principais achados, eu vou falar sobre isso depois, os modelos consideraram o que se chama em marketing e econometria elasticidade. Então, quando você estima um modelo de regressão, o beta da regressão ele vai te retornar a elasticidade daquele beta em relação à variável de desempenho. Então, eles fizeram uma transformação nas variáveis para a interpretação ficar em termos de mudança percentual. Como assim? Para cada 1% de aumento no preço, por exemplo, quanto eu posso esperar de aumento ou redução percentual nas vendas? Essa que é a lógica da elasticidade. Tá? E eles desenvolveram um modelo de regressão dinâmico e linear que controlava a endogeneidade entre preço e estratégia de marketing. Vou fazer um parênteses aí para a galera que acompanha a gente, né? O que é endogeneidade? Endogeneidade é algo que não pode estar no seu modelo. É conceitualmente definido como a correlação entre o termo de erro e a variável explicativa. Quem estuda regressão sabe que existe uma variável dependente, o Y, existe uma variável ou umas variáveis explicativas, que são X, e existe o termo de erro. Tá? Só que a correlação entre o termo de erro e as variáveis explicativas não pode ser muito forte, porque o X tem que explicar o Y. O termo de erro, que está do outro lado da equação, lá do lado do X, ele não pode explicar X. Né? E X não pode explicar o termo de erro, senão isso gera um problema. Então, quando há essa correlação, ela é muito forte, é chamada de endogeneidade. E isso é muito comum em marketing. Muito comum. Exemplo prático. Todo mundo sabe que existe uma relação negativa entre preço e demanda. Aumenta o preço, reduz a demanda. Só que o que o gestor faz? O que ele sabe normalmente que vai acontecer? Né? Ele se antecipa ao movimento do mercado. Então, se ele acha que vai haver aumento na demanda, ele aumenta o preço. Ele sabe que a receita vai ser maior. Se você estima um modelo de regressão, você pode capturar a endogeneidade. Se você estima um modelo de regressão, essa é a realidade. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Tranquilo até agora? Ótimo. Então, beleza. Deixa eu partir para a parte mais interessante, que são as categorias de produto. Né? Então, assim, eles recorreram a uma base de dados muito intensiva. Se eu não me engano, foram dados da empresa Unilever. Então, olha só, como é que era a base de dados desses 3 pesquisadores? Então, eles tinham todas essas categorias de produto. Então, produtos para banho, cervejas, cafés, chips, cereais, bebidas leves, detergentes, diapers, eu esqueci.
Fraldas, né? Perdão, fraldas. Detergente, necessidades femininas, pizza congelada e assim por diante. E, além disso, eles tinham diferentes marcas dessas categorias. Então, qual que é a relevância disso para a pesquisa de marketing? De certa forma, quando ele vai capturar a influência das estratégias sobre as variáveis de desempenho, ele está chegando próximo de uma generalização. Ele tem múltiplas categorias, de múltiplas marcas, então ele vai ter múltiplas influências das estratégias de marketing no desempenho, porque muito provavelmente a influência dessas estratégias vai ser assimétrica. Não vai ser simétrica para todas as marcas e para todas as categorias, certo? Então, vou voltar aqui no modelo para a gente entender como que eles especificaram isso, né? Então, eles usaram um modelo dinâmico linear porque as variáveis estão ao longo do tempo. Esse é o modelo, cadê? Esse é o modelo. Né? Vou em cima destacar aí que você falou, né? Que aí, quando diz que a equação do modelo, então é log-log. Log para poder capturar, que você falou, os percentuais, né? Quando você faz a transformação log, você vai poder falar em percentuais. Isso. O pessoal que estuda modelagem, né? A primeira coisa aqui, né? Então, eu tenho as variáveis aqui, ó, e eu tenho o símbolo assim, JST. Então, tem 3 dimensões. Tá? Muito provavelmente J é a categoria, S é a marca e T é o tempo. Então, as vendas, por exemplo, varia conforme categoria, marca e tempo. Né? E aí, normalmente, os modelos de marketing analytics, os modelos de econometria aplicada ao marketing, eles são especificados na abordagem ou na forma funcional. É melhor dizer log-log. Né? Então, esses LNs aqui, ó, eles significam logaritmo natural, né? Que é o logaritmo neperiano. Por que isso? Primeiro, você suprime a escala. Como assim suprimir a escala? Sei lá, você tem intensidade de propaganda como variável explicativa. E você tem as vendas, então, em dólares ou reais, você tem 2 variáveis em 2 escalas diferentes. Então, quando você transforma para logaritmo natural, você está suprimindo a escala. Como se expurgasse a escala e colocasse as variáveis no mesmo índice. Isso vale para diferentes especificações de variável, diferentes naturezas de variável. Isso também funciona ao longo do tempo. Eu gosto de usar com os meus alunos de marketing o seguinte raciocínio. Imagina que você tem preço e vendas hoje de marcas de cerveja e preço e vendas da década de 70 no Brasil de marcas de cerveja. Pô, cara, a moeda hoje é diferente da moeda naquela época. Então, se eu aplico o logaritmo nessas variáveis, eu estou suprimindo esse ruído, essa característica, porque a inflação era outra, a moeda era outra, assim por diante. Né? Então, eu estou suprimindo a escala. A segunda é porque a relação logarítmica ela não é uma relação linear. Ela assume uma relação não linear, uma relação logarítmica. E é o que realmente se observa nas relações funcionais entre as variáveis de marketing. Elas são não lineares, tá bom? Então, eu tenho vendas aqui desse lado, LN Sales, ou seja, o logaritmo natural das vendas. Aí eu tenho as variáveis explicativas aqui desse lado. Tá? RPR é o preço regular. Tá? PI é o índice de preço. É uma divisão entre o preço atual e o preço regular. FND significa se aquela determinada marca estava em feature ou display. Então, display em ponto de venda. É o P de promoção. Então, quando a gente vai fazer compra numa drogaria ou fazer compra numa rede de varejo, às vezes o produto está sinalizado de maneira destacada dentro de uma ornamentação lá, toda bonitinha, né? Isso é um display de ponto de venda. Isso pode influenciar nas vendas. Né? CR, PR e CPI, eles chamam de o log dos preços regulares cruzados e o log do índice de preço cruzado. Como assim? Você imagina o seguinte, tem a marca A e a marca B, 2 marcas de refrigerante.
o preço da marca A influencia nas vendas da marca A. Mas o preço da marca B, que é concorrente direta, também influencia nas vendas da marca A. A concorrente direta, se a marca B aumenta o preço, vai reduzir as vendas dela e, muito provavelmente, em média, vai aumentar as vendas da marca A. Temperatura é a temperatura média na semana T. Então, assim, quanto maior a temperatura, maior a probabilidade das pessoas ficarem em casa. A gente está falando de dados da Europa, então vai diminuir as vendas no varejo de maneira agregada e vai diminuir as vendas consequentemente, né? Então, a gente está falando, quer dizer, quando menor a temperatura, pelo contrário. Então, porque lá fora é muito frio, né? Então, tem alguns países, acho que são da França, tem algumas regiões da França que é muito frio. HDAM é um vetor de dummies, ou seja, de variáveis qualitativas 0 ou 1, né, variáveis binárias, que sinalizam feriados como Páscoa e Natal. Quando ocorrem esses eventos, a galera normalmente, né, vai para o ponto de venda. Então, isso proporcionalmente aumenta as vendas. E as 4 variáveis de marketing são os 4 P's. É isso aqui que o cara quer analisar a influência, né? Então, as 4 variáveis de marketing são P de propaganda, que é o investimento em propaganda, DSC, que é a extensão de desconto nacional, desconto daquela marca, naquela semana, qual a proporção do desconto, né, que tinha naquela semana, profundidade da distribuição e extensão de linha do produto. A importância do artigo está aqui nessa modelagem. Foi o primeiro artigo, a primeira pesquisa, acho que popularizou, que analisou a influência concomitante dos 4 P's nas vendas. Acho que é um artigo de 2010, se não me engano, né? Vou ver a data aqui depois. Aqui, ó, outubro de 2010, publicado no Journal of Marketing Research. Tá? Então, essa aqui é a grande importância. Principais resultados. Então, a elasticidade de vendas para a estratégia de produto é igual a 1,37. Ou seja, se você aumenta 1% a estratégia de produto, o que eles chamam de extensão de linha, né? Então, quanto mais produtos você tem naquela linha, imagina uma marca de refrigerante. Então, ela tem, sei lá, ela tem a versão 2 litros, ela tem versão 1,5 litro, ela tem versão lata, ela tem a versão pequenininha. Isso é extensão de linha. Eu estou fazendo extensão de linha, que são estratégias de produto, na tentativa de pegar maiores fatias do mercado e aumentar as vendas. Então, a elasticidade é de 1,37. É a maior influência nas vendas do marketing mix. Tá? A elasticidade da distribuição é igual a 0,74, positiva. Conforme eu aumento 1% na profundidade da distribuição, eu tenho um aumento nas vendas de 0,74. A elasticidade da propaganda é igual a 0,13. Nossa, só isso? Só isso. Propaganda tradicional, a elasticidade é muito baixa e ela vem diminuindo ao longo do tempo. E a elasticidade de descontos é igual a 0,4. Qual que é a importância da pesquisa? Se eu precisar definir a importância da pesquisa em uma frase, a importância da pesquisa é que ela contraria a ênfase e importância normalmente empregada nas estratégias de propaganda e descontos. Tradicionalmente, o estudante de marketing, quando ele senta lá na sala de aula, o professor fala para ele assim, olha, propaganda é extremamente importante, é a variável mais importante. E aí essa pesquisa está mostrando que não. Né? Que outras estratégias... Propaganda também é importante, mas o efeito dela é pequeno, marginal, e outras estratégias influenciam mais significativamente. Aqui, Marcos, é propaganda que você falou tradicional. Não estamos falando do mundo digital ainda. Não, ainda não. 2010, eles têm dados da Nielsen. Quer ver? Deixa eu dar um Ctrl F aqui, ó. Aqui, ó. Isso, são dados da Nielsen. Então, acho que essa pesquisa ela demonstra, ela revela o quão importantes são as estratégias de marketing. Eles analisam isso para o longo prazo,
ou seja, como é uma base de dados temporal, eles querem analisar quantos períodos à frente, né, como isso pode influenciar quantos períodos à frente. Essa aqui são as estimativas dos parâmetros das variáveis. Então, são todas essas variáveis. E aí, esses aqui são os efeitos, se eu não me engano, são os efeitos medianos dessas estratégias. Por que medianos? Porque é uma distribuição de efeitos, né? Você tem várias categorias e várias marcas, então esses efeitos eles vão variar de acordo com o segmento, de acordo com, enfim, de acordo com a marca e assim por diante. Aqui, ó, média e variância entre estimativas medianas para as 70 marcas. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Então, acho que eles conseguem detalhar. Então, a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, feita propaganda, né, no longo prazo. Então, ele varia bastante. Né, aqui, para todas as categorias é 0,02, só que ele varia. Então, por exemplo, para a fralda, o efeito da propaganda é de 0,2. Agora, para... Esse é o intercepto. Isso. Então, o efeito é na Opa, perdão. Desculpa. O efeito é na elasticidade. Desculpa. É aqui, ó. Bem lembrar. Né? A elasticidade está aqui, perdão. Então, assim, propaganda varia. Para produtos para banho, por exemplo, a influência é de 0,26 para 1%. No aumento da propaganda tem 0,26 aumento nas vendas em média. Agora, para iogurte, esse efeito é de 0,1. Faz um pouco de sentido para o comportamento do consumidor, né? Então, você tem produtos e aparentemente esse produto aqui, ó, parece que, como a influência da propaganda é menor, talvez alguma outra variável de comportamento ela deve produzir um driver maior no consumo, né? Então, experiência, o memória de consumo fazem com que a propaganda não tenha tanta influência como nesse caso aqui. Mesma coisa, assim, desconto. Você tem, para algumas marcas, o desconto é maior, o efeito do desconto é maior, para outras marcas o efeito é menor, e assim sucessivamente, né? Extensão de linha, e assim sucessivamente. Então, por que essa pesquisa, em termos gerenciais, por que ela é interessante, por que ela é importante? Porque ela aponta um caminho para o gestor de marketing, para ele, número 1, entender a influência das variáveis de marketing mix. Número 2, entender a magnitude da influência dessas variáveis. Número 3, compreender que a influência não é simétrica entre categorias e entre marcas. Isso antes não era muito intuitivo, certo? Teria que... A pessoa talvez não chegasse a essa mesma conclusão apenas pela observação, pela experiência. Exatamente. Com a profusão de dados, né, Euclides, eu acho que isso ficou mais fácil de você conseguir estimar e de você conseguir identificar também. Essa tabela 7 aqui, ó, ela mostra qual que é o impacto nas vendas quando você tem um acréscimo de 1%, um acréscimo temporário de 1% no investimento de marketing. E aí eles dividem isso entre influência contemporânea e influência de longo prazo. Olha só o desconto. No curto prazo, ou seja, no contemporâneo, o desconto aumenta, em média, as vendas. Tudo bem, é 0,6, né? 0,06, mas aumenta. E no longo prazo? No longo prazo é efeito negativo. Por quê, Marcos? Se você continuar fazendo desconto, você vai aumentar as vendas no curto prazo, mas no longo prazo você vai estar canibalizando o valor da sua marca. Então, esse efeito no curto prazo vai ser negativo. Propaganda, contemporâneo, 0,01.
no longo prazo, ponto 12. Por quê? Porque o que se chamam de carry-over effects, né? Ou seja, efeitos carregados aí da propaganda. Você assiste uma propaganda hoje, ela vai fazer alguma influência hoje, mas também no longo prazo, né? Você vai carregar isso como componente de memória. Distribuição, ponto 13 de maneira contemporânea e ponto 61 no longo prazo. Total dá ponto 74. Distribuição é no sentido de como você consegue penetrar cobertura. Cobrir melhor. Isso. Assim, naquela semana, qual que era a cobertura de distribuição daquela marca? Né? Então, essa que é a mensuração da variável na base de dados. E, por último, extensão de linha, né? Daquela marca, que é também interessante. Naquela semana, quantas linhas tinham disponíveis nos pontos de venda para aquela marca? Eles conseguem dividir bem o que é o efeito contemporâneo e o efeito de longo prazo. Eu acho que esses são os principais destaques aí dessa abordagem e dessa pesquisa. Muito bom. Uma das dicas, quer dizer, acho que isso, como você falou, isso é de 2010, né? 2010. Acho que o pessoal já teve uma década para absorver bem isso. Parece que foi ontem que eu li esse artigo quando eu era estudante de doutorado. Comecei doutorado em 2012, né? Eu lembro quando esse artigo saiu, né? Assim, a gente olhou e falou, nossa, aqui, o cara está testando a influência do marketing mix, e hoje a gente está aqui, mais de 10 anos depois, discutindo esse artigo. Ele é um artigo extremamente citado, né? Deixa eu ver quantas citações que ele tem aqui no Google Scholar. Só um segundo aqui para eu passar. Enquanto você pesquisa, só uma pergunta a mais. A partir desse estudo, o pessoal começou a usar mais esses modelos para fazer previsões das ações de marketing? Cara, essa é uma boa pergunta, porque essa só com destaque, tá? São 372 citações até hoje. Essa é uma pergunta muito boa, porque essa pesquisa é uma pesquisa de viés econométrico. É uma galera da economia que usa métodos econométricos para responder a problemas de marketing. E é uma das minhas áreas de pesquisa. Então, essa preocupação começou a surgir na década de 80. E ela se consolidou no início para meados da década de 2000 na área de marketing, com a proliferação de dados. Porque o que é a econometria? A econometria é você usar a lógica, a teoria econômica ou microeconômica, que é a relação entre os agentes, os indivíduos, os consumidores, por exemplo, matemática e estatística. É uma modelagem. Então, quando eu mostrei aquele modelo lá, o cara está modelando as vendas a partir das variáveis de marketing. Exato. Então, aí a gente tendo um modelo daquele, talvez necessite algum ajuste para começar a fazer o que a gente chama hoje de machine learning, modelos de previsão usando aquele tipo de modelagem. Exatamente. Muito bom. Fica aí a dica para o pessoal explorar um pouco mais. Fica a dica. Beleza, Marcos. Muito bom, muito obrigado. E a gente termina aqui para se preparar para a próxima. Com certeza, depois a gente volta com mais pesquisas. Valeu, foi um prazer. Beleza, até mais. Até mais.